O período de chuvas de 2022 promete ser ainda mais intenso do que o do ano passado. E cada vez mais a gente tem visto cenas como essa aqui, enchentes e alagamentos em várias regiões do estado, que aumenta o risco de contrair algumas doenças. Além disso, esse período também prejudica bastante quem sofre de doenças respiratórias. Chegou a hora da nossa pausa gostosa do café. E hoje a gente recebe o infectologista Fernando Maia aqui no estúdio com a gente. Doutor Fernando, muito obrigado pela participação, prazer recebê-lo, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos os seus telespectadores. Um assunto importante e para deixar o nosso bate-papo melhor, a seguir sempre o nosso cafezinho coringa, no nosso pausa do café. E a gente vai começar falando um pouquinho mais, doutor Fernando, primeiro sobre o que é previsto para essa quadra chuvosa. A gente já trouxe isso ao longo da nossa programação com a chegada de abril. É que agora a gente deve ter um período também um pouco mais rigoroso de chuvas. Consequentemente, a gente também observa que pela cidade cada vez mais tem sido comum alagamentos, enchentes. E eu acho que essa é a primeira preocupação também, né? Esses cenários também podem contribuir para alguns tipos de doenças. Sim, qual a preocupação nessa época do ano? Com as enchentes, com os alagamentos, a gente sempre tem que pensar na possibilidade de leptospirose, que é uma doença muito comum nessa época, que a gente contrai exatamente entrando em contato direto com a água contaminada ou mesmo com a lama, aquela lama molhada ainda que fica logo depois que quando a água baixa, pode transmitir. Uma outra doença que também pode se pegar nesse contexto, se você ingerir água contaminada, por exemplo, é a hepatite A. A hepatite A muita gente já teve, os mais velhos já tiveram na infância, provavelmente. As crianças hoje são vacinadas, mas ainda tem uma quantidade grande de pessoas que não têm imunidade contra a hepatite A. Então essas podem pegar também, é outra doença. E o principal, quando começa a chuva, esse período chuvoso, abril, maio, começam então as doenças respiratórias. Então nós estamos na época de como daqui a pouco vai começar a gripe, o resfriado, adenovírus, Covid, se a gente não tiver cuidado. Todas essas doenças aumentam exatamente nessa época do ano. Exatamente por isso que começou esta semana a campanha de vacinação contra a gripe e também começou a ser aplicada a quarta dose da Covid, inicialmente para alguns grupos, depois deve ser estendido para outras pessoas, mas alguns grupos prioritários já começaram a ser vacinados, especificamente idosos, né, com mais de 60 anos, que são os que mais sofrem com essa condição, os profissionais de saúde, que estão na linha de frente, estão muito mais arriscados a pegar essas coisas, e também outras pessoas que têm doença que baixa a imunidade, por exemplo, pacientes com AIDS, pacientes transplantados, pacientes diabéticos, pacientes que usam medicamentos que baixam a imunidade, por exemplo, corticoide, imunobiológicos. Então, todos esses são pacientes que têm um risco aumentado de fazer infecção respiratória grave. Então, por isso, a vacinação começa por esses grupos populacionais. Perfeito. E aí a gente precisa também falar um pouquinho da prevenção, né, doutor Fernando? Diante desse cenário que a gente tem a possibilidade de muitas doenças que podem aparecer com mais frequência nesse período, quando a gente se depara, por exemplo, com um cenário que a gente viu de alagamentos, transbordo, isso que acontece bastante não é só pela água acumulada da chuva, né? Mas, infelizmente, às vezes a gente vê o esgoto também, riachos que podem transbordar, córregos. Evitar ter contato com essa água, por exemplo, é o primeiro ponto. Sim, com certeza. Então, evitar contato com essa água contaminada. Eventualmente, às vezes acontece, você não tem escolha, né? Você está voltando para casa, por exemplo, deu uma chuvada muito grande e você foi pego pela enchente, pela enxurrada, às vezes acontece. Mas o máximo possível que você puder evitar de entrar em contato com essa água é melhor, porque você evita especificamente a leptospirose e evita também a hepatite A. E também, quando se ingere essa água contaminada, também existe o risco existem outras viroses que podem também causar diarreia, né? Então é muito importante evitar o contato com esse tipo de material, ou evitar entrar em contato com a água da enchente, evitar entrar em contato com a lama úmida ainda. A lama também pode transmitir, por exemplo, a leptospirose, você pode pegar dessa maneira. E os cuidados gerais, né? De lavar as mãos depois de ir ao banheiro, antes de comer, antes de preparar os alimentos, é muito importante. E os cuidados gerais de evitar doença respiratória. Então, o mais importante é a vacinação, né? Contra a gripe e contra a Covid, nesse contexto que a gente está vivendo. No restante, que se você está com algum quadro respiratório, você está resfriado, está tossindo, está espirrando, usa máscara. Para sair de casa, se você precisa sair, você usa máscara. Evite, se você puder,
evitar aglomeração é muito importante, porque a aglomeração facilita a transmissão dessas doenças todas. O uso da máscara já provou mais do que suficientemente a sua importância. Não só para a Covid, né, doutor? Exatamente, não só para a Covid, para qualquer doença respiratória, né? Então, eu espero que esse é um hábito que a gente vê muito nos países orientais. A gente vê imagens do Japão, as pessoas andando em máscara na rua. Qualquer pessoa que tem uma doença respiratória faz isso. E eu espero que esse hábito fique por aqui também, porque esse é um hábito muito saudável para evitar, ou pelo menos diminuir a disseminação dessas doenças tão comuns nessa época do ano. Agora, e a praia nesse período chuvoso também pode ser um risco de contaminação de algumas doenças na areia, na própria água, doutor? Pode, a água pode estar contaminada, né? Porque a chuva lava a sujeira toda que está pelas ruas, etc., joga nos córregos, os córregos todos eles correm para o mar, né? Então a água deve estar contaminada nessa época e também existe o risco de outros riscos por causa de animais marinhos, etc. Então o ideal quando está essa chuva grande como está agora, o ideal é evitar o banho de mar, porque realmente pode haver essa contaminação também. Tá, e a atenção maior, principalmente se você já tem alguma doença respiratória, algum quadro que possa ser agravado, aí você tem que tomar mais cautela também. O principal foco nesse período são as doenças respiratórias, no caso. Exatamente, porque nós estamos exatamente na época delas, né? Então é exatamente nessa época, meados de abril, início de maio, que é exatamente quando aumenta o número de casos dessas doenças respiratórias todas, e aí a gente tem essa condição que a gente precisa então ter esse cuidado maior. Vacinar, usar máscara e evitar as aglomerações para evitar a disseminação dessas doenças. Perfeito. Eu acho que são esclarecimentos muito importantes para esse período, para a gente ter noção de quais são as doenças que podem se agravar durante essa época. E eu quero agradecer mais uma vez a sua presença e os esclarecimentos aqui para o nosso público do Balanço Geral. Muito obrigado e uma ótima quarta, doutor. Muito obrigado, eu que agradeço.